A história da teoria dos grafos começa no século XVIII, na cidade de Königsberg. Königsberg era uma cidade prussiana, conhecida por suas 7 pontes. Essas pontes cruzavam o rio Pregel, conectando diferentes partes da cidade. O povo de Königsberg gostava de passear por sua cidade. Eles se perguntavam se seria possível fazer um passeio que atravessasse cada ponte exatamente uma vez. Essa questão, aparentemente simples, intrigou os moradores da cidade por anos. Ela permaneceu sem resposta, um enigma matemático. Isso até que chamou a atenção de um brilhante matemático chamado Leonhard Euler. Leonhard Euler, um matemático suíço, reconheceu a importância do enigma. Não era apenas uma charada recreativa. Euler viu uma oportunidade de mergulhar em uma nova área da matemática. Ele simplificou o problema. Euler representou as massas de terra como pontos e as pontes como linhas conectando-as. Essa abstração, essa remoção de detalhes desnecessários, foi a chave. Isso revelou a estrutura subjacente do problema. A análise de Euler levou a uma descoberta inovadora. Ele descobriu que tal passeio, atravessando cada ponte apenas uma vez, era impossível na configuração de Königsberg. Mais importante ainda, o trabalho de Euler deu origem à teoria dos grafos. Esse novo ramo da matemática se concentrou nas relações entre objetos e as conexões entre eles. No coração da teoria dos grafos estão 2 conceitos fundamentais: vértices e arestas. Os vértices representam os objetos em nossa rede. Esses objetos podem ser qualquer coisa: cidades, pessoas, sites ou até átomos. As arestas, por outro lado, simbolizam as relações ou conexões entre esses objetos. Uma aresta entre 2 vértices indica um link ou interação entre eles. Considere uma rede social. Cada pessoa é um vértice. Uma amizade entre 2 pessoas é representada por uma aresta conectando seus respectivos vértices. Ou pense em um sistema de transporte. As cidades se tornam vértices e as estradas ou rotas aéreas se transformam em arestas que as conectam. Nem todas as conexões são criadas iguais. Em algumas redes, os relacionamentos fluem em uma direção específica. Essas redes são representadas por grafos direcionados. Veja um site e seus links como exemplo. Um link do site A para o site B não implica um link de volta de B para A. A conexão é unilateral. Em contraste, os grafos não direcionados descrevem relacionamentos onde a conexão funciona nos 2 sentidos. A amizade, por exemplo, é frequentemente recíproca. Se Alice é amiga de Bob, Bob também é amigo de Alice. Este tipo de conexão é representado por uma aresta não direcionada. Às vezes, a força ou o custo de uma conexão são importantes. É aqui que entram os grafos ponderados. Em um grafo ponderado, cada aresta recebe um valor numérico ou peso. Esse peso representa um atributo específico da conexão, como distância, custo ou capacidade. Considere uma rede rodoviária conectando diferentes cidades. As arestas, representando estradas, podem ter pesos correspondentes à distância entre as cidades. Ou pense em uma rede de comunicação. O peso de uma aresta pode representar a capacidade de largura de banda entre 2 nós. A elegância da teoria dos grafos está em sua versatilidade. Suas aplicações se estendem muito além das pontes de Königsberg, permeando diversos campos e resolvendo problemas do mundo real. Da otimização de logística e transporte ao mapeamento das complexidades das interações sociais, a teoria dos grafos fornece uma estrutura poderosa para entender e analisar sistemas interconectados. Em transporte e logística, a teoria dos grafos otimiza rotas, minimiza prazos de entrega e agiliza o fluxo de tráfego. As redes sociais utilizam a teoria dos grafos para analisar conexões, identificar influenciadores e entender a dinâmica da disseminação de informações. As aplicações parecem ilimitadas, abrangendo campos tão diversos como biologia, química e ciência da computação. A era digital, com suas redes intrincadas e vastos conjuntos de dados,
tornou-se um terreno fértil para o florescimento da teoria dos grafos. De algoritmos que impulsionam mecanismos de pesquisa à arquitetura de bancos de dados relacionais, os grafos são fundamentais para a ciência da computação. Os mecanismos de pesquisa utilizam algoritmos de grafos para classificar sites, determinando sua relevância com base no número e qualidade de links que apontam para eles. As plataformas de mídia social empregam a teoria dos grafos para recomendar conexões, sugerir conteúdo e direcionar anúncios. Os bancos de dados de grafos são projetados para armazenar e consultar com eficiência relacionamentos entre pontos de dados, tornando-os ideais para lidar com dados interconectados complexos. A internet, uma vasta rede de computadores e dispositivos interconectados, é um excelente exemplo de um sistema que pode ser modelado e analisado de forma eficaz usando a teoria dos grafos. Cada site atua como um vértice e os hiperlinks entre eles servem como arestas. Essa estrutura forma um grafo massivo e em constante evolução conhecido como World Wide Web. Os mecanismos de pesquisa utilizam rastreadores da web, robôs automatizados que percorrem o grafo da web, seguindo links para descobrir e indexar novas páginas. Algoritmos de grafos ajudam os mecanismos de pesquisa a classificar sites, com base em sua importância e relevância, determinadas por fatores como o número e a qualidade dos links recebidos. As plataformas de mídia social, com seus bilhões de usuários e trilhões de conexões, tornaram-se parte integrante de nossas vidas. Essas plataformas são essencialmente gráficos sociais massivos, onde os indivíduos são representados como vértices e seus relacionamentos, como amizades, seguidores ou interações, formam as arestas. A teoria dos grafos desempenha um papel crucial na compreensão e análise desses gráficos sociais. Ajuda a identificar influenciadores, indivíduos com um grande número de conexões, que podem impactar significativamente a disseminação de informações. As plataformas de mídia social utilizam algoritmos de grafos para recomendar conexões, sugerir conteúdo e direcionar anúncios com base nas conexões e interesses dos usuários. Apesar de seu poder e versatilidade, a teoria dos grafos não é isenta de desafios. À medida que os conjuntos de dados se tornam maiores e mais complexos, os pesquisadores se esforçam constantemente para desenvolver algoritmos mais rápidos e eficientes para analisar e extrair insights de gráficos massivos. Um desafio está em desenvolver algoritmos capazes de lidar com grafos dinâmicos, onde nós e arestas são constantemente adicionados, removidos ou modificados. Outra área de pesquisa ativa se concentra no desenvolvimento de algoritmos para a detecção de comunidades, identificando grupos de nós intimamente conectados dentro de um grafo, o que tem aplicações em campos como análise de redes sociais e bioinformática. A teoria dos grafos, nascida de um simples quebra-cabeça sobre pontes, evoluiu para uma ferramenta poderosa para entender e navegar em nosso mundo cada vez mais interconectado. À medida que geramos quantidades cada vez maiores de dados e enfrentamos desafios cada vez mais complexos, a importância da teoria dos grafos só continuará a crescer. De desvendar as complexidades do cérebro humano ao desenvolvimento de inteligência artificial mais inteligente, a teoria dos grafos é a chave para desbloquear novas descobertas e inovações. À medida que nos aprofundamos no mundo das conexões, a teoria dos grafos, sem dúvida, desempenhará um papel cada vez mais vital na formação de nossa compreensão do universo e de nosso lugar dentro dele.